Sejam bem-vindos ao Dossiê Esquecido. Em maio de 1990, um assassino foi libertado de uma prisão na Áustria. Ele havia sido condenado à prisão perpétua, mas cumpriu apenas 14 anos. Poucos meses depois, trabalhadoras do sexo começaram a desaparecer misteriosamente. Em apenas 10 meses, esse homem espalhou morte pela Áustria, pela antiga Tchecoslováquia e até pelos Estados Unidos. Ele foi acusado de assassinar pelo menos 11 mulheres, todas mortas de forma idêntica, espancadas e estranguladas com o próprio sutiã. O mais inacreditável é que, em público, esse homem era visto como um exemplo de reabilitação e um símbolo das reformas do sistema prisional austríaco. Era admirado por intelectuais, escritores e por inúmeras mulheres. Mas por trás dessa imagem de homem elegante e culto, escondia-se um dos serial killers mais perversos e manipuladores da história. Seu nome era Jack Unterweger. Jack Unterweger nasceu em 16 de agosto de 1950, no sul da Áustria, em Judenburg. Filho ilegítimo de uma trabalhadora do sexo e de um soldado americano, ele cresceu em um ambiente completamente desestruturado. Seu pai abandonou a mãe antes mesmo de seu nascimento, e a mulher afundou no alcoolismo. Quando Jack tinha apenas 2 anos, ela foi presa por fraude, e ele acabou sendo entregue ao avô, um homem violento e mulherengo, conhecido na região por seus casos com prostitutas e amantes casadas. Na infância, Jack presenciou cenas que nenhuma criança deveria ver. Seu avô levava diferentes mulheres para casa e as tratava com desprezo, ensinando ao neto que as mulheres existiam apenas para serem usadas e descartadas. Essas experiências moldaram o modo como Jack passaria a enxergar o mundo, com frieza e total falta de empatia. Aos 8 anos, ele deixou a casa do avô e passou a viver com parentes, mas logo foi enviado para um orfanato. Nunca criou vínculos afetivos com ninguém. Cresceu sem amor, sem segurança, e desde cedo aprendeu a sobreviver sozinho. Enquanto outras crianças estudavam e brincavam, Jack apenas tentava se proteger. A ausência de afeto e a sensação constante de abandono o transformaram em um jovem fechado, frio e desconfiado. Sem conseguir concluir os estudos, começou a demonstrar traços claros de uma personalidade antissocial. Em 1974, aos 24 anos, sua vida tomou um rumo definitivo para o mal. Na véspera de Natal, ele viajava pela Alemanha com a namorada quando encontrou uma jovem de 18 anos chamada Margaret Schäfer. Jack a sequestrou, a levou até uma área isolada e, após agredi-la brutalmente, a estrangulou com o próprio sutiã. Depois do assassinato, roubou a casa da vítima e fugiu. Logo após ser preso, confessou o crime e disse à polícia que não sabia explicar o motivo. Apenas sentiu vontade de matar. No tribunal admitiu sua culpa. Em 1º de junho de 1976, poucos dias antes de completar 26 anos, foi condenado à prisão perpétua. Mas essa sentença não seria o fim de sua história. Seria apenas o começo de algo muito mais sombrio. Na prisão, Jack Unterweger parecia um homem transformado. Observando outros detentos, ele percebeu que poderia usar a literatura como forma de manipulação e prestígio. Inspirado por alguns prisioneiros americanos que se tornaram escritores, ele começou a escrever compulsivamente. Produziu poemas, contos, peças teatrais e uma autobiografia que chamou de Purgatório. O livro, que relatava sua infância traumática e arrependimento pelo assassinato, se tornou um sucesso na Áustria. Críticos e intelectuais o celebraram como um exemplo de reabilitação. Seu nome começou a circular entre artistas, políticos e jornalistas. Logo, Jack Unterweger se tornou uma espécie de símbolo da reforma prisional austríaca. O governo e a elite intelectual viam nele a prova viva de que o sistema podia recuperar até os piores criminosos. Escritores renomados, jornalistas e figuras públicas começaram uma campanha pedindo sua libertação. Diziam que ele havia se tornado um homem novo, sensível e arrependido. Durante 14 anos, Jack cultivou essa imagem. Correspondia-se com poetas, dava entrevistas de dentro da cadeia e participava de programas de rádio.
Tornou-se o preso modelo do país, calmo, inteligente, educado e com um dom para as palavras. Em 1990, graças à pressão de artistas, escritores e até de políticos influentes, o governo austríaco cedeu. Em 23 de maio daquele ano, aos 39 anos de idade, Jack Unterweger foi libertado. O mais assustador, ele saiu da prisão sem nenhuma medida de acompanhamento psicológico, sem vigilância e sem restrições legais. O homem que havia estrangulado uma jovem com o próprio sutiã agora era celebrado como símbolo de superação. Poucos meses depois de conquistar a liberdade, Jack já frequentava os círculos mais prestigiados de Viena. Foi recebido como uma celebridade, dava entrevistas, escrevia artigos e participava de programas de TV. Era admirado, sobretudo, por mulheres que viam nele um homem refinado, inteligente e misterioso. O sistema carcerário austríaco o considerava um caso de sucesso, uma prova de que a reabilitação era possível. Mas por trás daquele sorriso educado e das roupas elegantes nada havia mudado. Jack ainda era o mesmo psicopata frio e manipulador, apenas mais cuidadoso e experiente. A imprensa o tratava como estrela, e ele soube explorar isso com maestria. No entanto, o país estava prestes a descobrir que havia libertado não um poeta regenerado, mas um predador. 4 meses após sua libertação, Jack Unterweger voltou a matar. Era setembro de 1990, quando a polícia da então Tchecoslováquia encontrou o corpo de uma mulher às margens do rio Vltava, em Praga. A vítima era Blanka Bokova, de 29 anos, uma atendente de loja. Seu corpo foi deixado de bruços, nu, com as pernas abertas e coberto por galhos e folhas. Ela havia sido espancada e estrangulada com o próprio sutiã. Testemunhas disseram ter visto Blanka conversando em um bar com um homem de cerca de 40 anos, bem vestido e de aparência elegante. Esse seria apenas o início da nova onda de assassinatos cometidos por Jack Unterweger. Após o crime em Praga, ele se tornou mais confiante e ousado. Em outubro do mesmo ano, outra mulher foi morta em circunstâncias idênticas, e nas semanas seguintes, ele iniciou uma verdadeira caçada. De cidade em cidade, matava mulheres com o mesmo método. Espancamento seguido de estrangulamento com roupas íntimas. Entre 1990 e 1991, pelo menos 3 mulheres foram assassinadas na Áustria, todas trabalhadoras do sexo. Brunhilde Masser desapareceu por quase 3 meses antes de seu corpo ser encontrado em uma floresta próxima a Graz. Pouco tempo depois, Heidi Hammerer foi achada morta em uma mata próxima à fronteira com a Suíça. E meses mais tarde, Elfriede Schrempf desapareceu. Seu corpo foi descoberto 7 meses depois, nas mesmas condições. Todas estavam nuas, posicionadas da mesma forma, com galhos e folhas cobrindo parcialmente o corpo. Todas foram estranguladas com o próprio sutiã. Apesar da semelhança dos crimes, ninguém suspeitava de Unterweger. Ele era um homem famoso, respeitado, elogiado pela imprensa e protegido pela elite cultural. Enquanto matava, continuava escrevendo poesias e participando de entrevistas na televisão. O mais irônico é que, nesse mesmo período, Jack começou a trabalhar como repórter investigativo. Escrevia artigos e fazia programas de rádio sobre desaparecimento de prostitutas. Em uma dessas matérias, chegou a entrevistar o chefe de polícia de Viena, Max Edelbacher. Com uma frieza impressionante, perguntou por que tantos assassinatos estavam acontecendo e por que a polícia ainda não havia encontrado o culpado. Enquanto ouvia a resposta, o verdadeiro assassino estava diante do microfone, sorrindo. Jack usava o jornalismo como disfarce. Sua suposta preocupação com as mulheres mortas lhe dava liberdade para circular pelas zonas de prostituição sem levantar suspeitas, e quanto mais ele enganava a todos, mais sentia prazer. A sensação de dominar a imprensa, a polícia e o público o excitava tanto quanto o próprio ato de matar. Em junho de 1991, Jack Unterweger foi até o gabinete do chefe de polícia de Viena e disse que planejava viajar para Los Angeles. Segundo ele, faria uma reportagem sobre prostituição e violência urbana. Com a credibilidade que havia conquistado, ninguém duvidou.
Recebeu até recomendações de contato com membros da polícia americana. Pouco tempo depois, embarcou para os Estados Unidos e se hospedou no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles, o mesmo prédio que décadas antes havia abrigado outro serial killer, Richard Ramirez, o Night Stalker. O hotel era conhecido por casos de suicídio e hóspedes perigosos. Foi ali que Unterweger se instalou, pronto para começar sua nova caçada. Nas semanas seguintes, 3 mulheres foram encontradas mortas em Los Angeles. Todas eram trabalhadoras do sexo. A primeira foi Shannon Exley, muito conhecida entre os caminhoneiros locais. 9 dias depois, Irene Rodrigues, do Texas, foi encontrada morta. E 5 dias mais tarde, Sherry Ann Long, cujo corpo apareceu nas colinas de Malibu. As 3 tinham algo em comum. Haviam sido estranguladas com o próprio sutiã, e o nó usado era idêntico ao dos crimes cometidos na Europa. Era a assinatura de Jack Unterweger. Mas a polícia ainda não havia percebido que os crimes estavam conectados. Quando as investigações começaram a avançar, Jack já havia deixado o país e voltado para a Áustria. Continuava participando de eventos literários, dando entrevistas e se apresentando como jornalista respeitado. Enquanto isso, os departamentos de polícia da Áustria, Tchecoslováquia e Estados Unidos começavam finalmente a cruzar informações. As coincidências eram gritantes: as vítimas, o método, o padrão dos nós e os locais onde ele estivera. Em fevereiro de 1992, menos de 2 anos após sua libertação, a justiça austríaca emitiu um mandado de prisão contra Jack Unterweger. Mas quando os policiais foram procurá-lo, ele já havia fugido junto com a namorada para os Estados Unidos. A fuga, no entanto, não durou muito. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. A polícia encontrou provas de que Jack havia estado em todos os locais dos assassinatos, na Europa e na América. Em junho de 1992, ele foi preso na Flórida e extraditado para a Áustria. Durante a busca em sua casa, as autoridades descobriram objetos que o conectavam diretamente às vítimas: fibras vermelhas de um cachecol, cabelos das mulheres assassinadas e bilhetes que comprovavam sua presença em cada cidade onde os crimes ocorreram. A comparação do DNA e o padrão idêntico dos nós usados para estrangular as vítimas confirmaram o que todos temiam. O assassino em série Jack Unterweger havia enganado um país inteiro. O julgamento de Jack Unterweger começou em 20 de abril de 1994, na cidade austríaca de Graz. Mesmo após as provas se acumularem, muitos de seus amigos e antigos apoiadores ainda acreditavam em sua inocência. Mas o tribunal estava repleto de jornalistas, investigadores e curiosos que queriam presenciar o desfecho do homem que enganara uma nação inteira. A acusação apresentou um dossiê devastador. Entre as evidências estavam os resultados de DNA que, pela primeira vez na história criminal austríaca, seriam usados em um caso de assassinato. Foram exibidas fotos dos corpos das vítimas e comparações com os nós idênticos usados em todos os estrangulamentos. Peritos americanos confirmaram diante do júri: o tipo de nó era extremamente específico e idêntico em cada caso, impossível de ser coincidência. O padrão de amarração era exclusivo de Unterweger. Durante as sessões, o comportamento dele chocava. Permanecia calmo, com postura altiva e um leve sorriso no rosto, como se nada o abalasse. Quando o júri viu as imagens das vítimas e ouviu o perito descrever a brutalidade dos crimes, o clima na sala se transformou. O fascínio que muitos sentiam por Unterweger se desfez naquele instante. O julgamento durou quase 3 meses. Foram analisados 11 casos de assassinato, incluindo 9 que resultariam em sua condenação. Mesmo com os corpos em avançado estado de decomposição, o padrão era o mesmo: mulheres espancadas, estranguladas com suas próprias roupas íntimas e abandonadas em áreas de mata. Na noite de 28 de junho de 1994, o veredito foi anunciado. Jack Unterweger foi considerado culpado de 9 assassinatos e condenado novamente à prisão perpétua. Imediatamente após a leitura da sentença, ele anunciou que recorreria da decisão. Mas, nas primeiras horas do dia seguinte, às 3h40 da manhã, os guardas o encontraram morto em sua cela.
Ele havia se enforcado usando o cordão de suas calças de moletom, o mesmo tipo de nó que usava para estrangular suas vítimas. A morte de Jack Unterweger marcou o fim de uma das maiores tragédias do sistema judicial europeu. Um assassino frio e manipulador que, por anos, enganou políticos, jornalistas e intelectuais, fingindo ser o símbolo da recuperação e da arte dentro das prisões. Na verdade, ele apenas esperava o momento de voltar a matar. Jack Unterweger será lembrado não apenas por seus crimes, mas como o homem que provou o quão perigosamente fácil é transformar um monstro em herói, quando o mundo escolhe acreditar na mentira.